Vamos começar então? Melhor começar, né? Posso começar? Esgoto da comunidade ruim. Mas a obra é para o tratamento do esgoto. Qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? Mas esgoto é uma palavra ruim, parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô da comunidade. Tem uma verba para a produção de um vídeo, um filme. Quanto é a verba que você 10 mil reais. 10 mil reais? Dá para fazer a fossa, dá e sobra. Silene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Só tem bobagem, velho. Bobagem é bom de filmar. Você empresta? E a câmera? Nem pensar. Então você filma. Um filme de ficção, pai. O que é? Ah, um filme de monstro. Monstro da fossa. Muito bom. Você vai ser o rabo do monstro. Não é? Tá boa. Ficou bom, ficou uma coisa... O que foi? Não, Silene! mas como é que a pessoa que tá vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, na minha loja? Isso a gente dá um jeito. Foi sua mãe que fez? Não, comprei na Só Lindezas. Isso aí vai rir da gente, isso aqui. Que isso? Sua ideia foi ótima. Ideia sua pra melhorar a vida de todo mundo, das crianças. Montar o filme, a gente vai montar o filme. Deu. Isso é cinema! Isso não é de verdade, não! Vocês viram? Genial. A gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas outras. E a Silene? Que mulher é essa? É de agência? Não, ela é de família, minha irmã. Joaquim, essa é a sua cena. É a cena-chave do filme. Posso dar uns tapas nela? Faz como você sentir, vai fazendo como vier, tá? Eu sou uma estrela! E uma estrela não pode morrer no lixo! Corta! Perfeito! Molta gente sai, troppa gente in questo cinema. Eu espero que depois desse filme, ninguém mais fique na fossa. Olá, gente! Tudo bem? Estamos aí para o estudo de mais um gênero textual. Hoje nós iremos estudar o roteiro de cinema, que é um gênero bem semelhante ao texto dramático que a gente já vem estudando, né? Que é o texto teatral, que é para ser ensinado em uma peça teatral. O roteiro de cinema, ele vai ter um diferencial, que é justamente trazer um roteiro para um filme. Vocês acabaram de ver um trecho de um filme que ele é chamado Saneamento Básico. O filme é um filme que dentro dele vai ter outro filme, certo? E ele vai contar justamente a história dessas pessoas que estão ali lutando pelo saneamento básico de uma cidade. E para isso eles precisaram rodar um filme para conseguir o dinheiro para criar uma fossa sanitária para aquela cidade, certo? Então, nós vamos estudar roteiros de cinema. Para fazer um filme como esse, Saneamento Básico filme, é preciso ter um roteiro em que os atores, os diretores, as pessoas responsáveis pelo figurino, elas vão segui-lo para construir os cenários, para que os atores saibam o que é que vão fazer, o que é que vão falar. Então, é feito um roteiro. Então, ele vai ter algumas características um pouquinho diferentes do texto dramático, né, do teatro, mas basicamente é a mesma coisa. Poucas diferenças, mas vocês precisam atentar justamente para essas diferenças, certo? Então vamos ver de que se trata o roteiro de cinema. As características dele. Primeiro, a narração. Ela é feita por meio de diálogo e indicações cênicas, né? Como a gente viu, não tem aquela figura do narrador, que vai narrar a história, vai ter os personagens, não. Pode ser que tenha um narrador na história? Pode, mas ele lá dentro ele vai ser um personagem, vai agir com um diálogo também, ele vai ter as falas dele, certo? E as indicações cênicas, que podem ser as rubricas, os títulos, os cabeçalhos, que a gente vai ver que são um pouquinho diferenciados do roteiro de teatro, certo? Do texto dramático que é para o teatro. Então, não costuma ter narrador, a gente vai conhecer a história por meio das falas, por meio das rubricas, por meio dos títulos, das cenas, etc. Então, vai ter as rubricas, como eu acabei de falar, com indicações cênicas, ou seja, vai mostrar como a cena vai acontecer,
como o ator vai se comportar, os gestos que ele vai fazer e tal. Também movimentação de câmera. Também essas rubricas vão trazer se é de dia, se é de noite, uma descrição do cenário. Então, essa rubrica a gente já viu que ela tem múltiplas funções dentro do texto. Ela, na hora que vai ser rodada, ela não é falada. Ela é para que a gente entenda como aquela cena vai acontecer. Esse texto, o roteiro de cinema, também ele pode ser dividido em cenas. Cena 1, cena 2, cena 3. Vocês lembram que lá no roteiro do texto dramático, o texto do teatro, tinha ato, cena e quadro. Aqui não, aqui a gente tem cenas, certo? Então, são várias cenas. E aí, cada cena tem o seu cenário, tem sua indicação de como vai acontecer, tá? A função social, ou seja, qual o objetivo é entreter o leitor, o espectador. Então, a gente tem um roteiro que ele é feito para ser encenado ali dentro de um filme, para rodar um filme, orientar atores, produção, para fazer um filme. E aquele filme, aquele produto vai entreter o leitor, que é aquela pessoa que pode estar lendo o roteiro, ou o espectador, que é o que vai assistir ao filme, certo? E a esfera de circulação é artística, porque vai lidar justamente com a arte do cinema, com a encenação, tá? Então, é a esfera artística. Tem esse exemplo aqui, que é um exemplo de um roteiro, para vocês observarem como é que vai acontecer, como é que a gente lê um roteiro de cinema, porque tem algumas características diferentes. Por exemplo, tem esse cabeçalho, que já é uma indicação cênica, já é uma rubrica. Esse cabeçalho do roteiro de cinema, ele é diferenciado, porque ele inicia com o número da cena, por exemplo, cena 21, cena 1, cena 2, o número da cena. Em seguida, vai dizer se ela é interna ou externa e o lugar onde acontece. Então, pode ser, por exemplo, sala interna, né? No caso, porque é interna. Se é de dia ou de noite? Dia. Então, você vai colocar o lugar do cenário, se aquele cenário é interno, dentro de um ambiente, ou se ele é externo, fora de um ambiente. E se é de dia ou de noite. Porque aí, quando eles forem produzir aquele filme, eles vão saber como é que vai colocar, que tipo de iluminação vai ter para dizer que é de dia ou de noite, certo? Então, isso é necessário para montar o cenário e fazer o filme adequadamente, tá? Então, tem esse cabeçalho. Vem essa parte da ação, logo em seguida, como se fosse uma grande rubrica, dando a contextualização do que está acontecendo ali, né? Depois a gente vem as falas, que vem como? Vê o nome do personagem e a fala, como ele fala. E aqui embaixo, como vocês podem ver, tem uma rubrica, né? Também dizendo como é que ele fala. Então, esses são elementos que vão estar no roteiro de cinema, tá? Então, são bem mais específicos, porque para rodar as cenas tem que ter muitas especificações a respeito do cenário, do local, como vai acontecer, qual a iluminação que vai usar, para que fique bem corretinho, que o público possa entender o que está se passando naquela cena, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. O roteiro de cinema, ele é super simples, até porque a gente já vem trabalhando texto dramático desde o ano passado, tá? E aí, a partir disso, vocês vão poder desenvolver as atividades que serão propostas a respeito desse gênero, tá bom? Então, tchauzinho!